Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou destrinchar o primeiro trailer da 7ª temporada. A gente já tinha tido 2 teasers e a gente fez, inclusive, as análises desses teasers. Vocês podem conferir que tá aí nos vídeos sugeridos para vocês. E agora vou fazer aí do primeiro trailer que saiu agora. A gente teve as primeiras cenas que a gente acha que vai aparecer, né? E provavelmente realmente vai, porque é um trailer na série. Porque os outros não era nada que a gente vai ver na série. Era só coisas com significados escondidos. E esse, apesar de ter significado escondido e cenas que não vão aparecer na série, ele tem algumas que vão aparecer. Basicamente, esse trailer ele já começa com a Cersei entrando ali em um lugar. Parece que ela vai para um pátio. E daí ela diz que ela tem inimigos ao leste. Logo que ela fala que ela tem inimigos ao leste, então a gente vê o exército de Imaculados, o Verme Cinzento ali, representando que aqueles são os inimigos ao leste de que ela está falando. Depois ela fala que ela tem inimigos ao oeste. Quando ela fala que ela tem inimigos ao oeste, a gente vai e vê o navio dos Greyjoy ali. E aquele, obviamente, não é o navio da Yara nem do Theon, porque a Yara e o Theon estão com a Dany. Portanto, são os inimigos ao leste ainda. Se aquele navio ali está representando inimigos ao oeste, trata-se de Euron Greyjoy e não de Yara nem de Theon. Entre isso, a gente vai conseguir ver uma mesa sempre. Essa mesa é a mesa pintada que o Aegon ele mandou que fosse feita com todos os relevos e etc. que a gente tem em Westeros. Ele utilizou aquela mesa para ele organizar como ele conseguiria fazer a conquista, como ele conseguiria conquistar o Westeros. Então aquela mesa é extremamente importante, ela fica em Pedra do Dragão. E essa mesa aí, conforme a Cersei vai falando, vai mostrando todo o território ali. Então a gente vê alguém amolando uma espada ou uma lança, e a Cersei fala que tem inimigos ao sul. Ao sul, ali de Porto Real, a gente tem duas casas. A Casa Tyrell e a Casa Martell. Essas duas casas aí estão contra a Cersei, a gente sabe disso. Mas, se aquilo é uma lança que estão amolando, provavelmente essa frase deve se referir a Dorne e a Casa Martell, porque afinal de contas, o brasão da Casa Martell é uma lança dourada fincada num sol laranja. Então, se é uma lança que estão amolando ali, é porque estão querendo fazer referência à Casa Martell. Por último, a Cersei fala que ela tem inimigos no norte, e aí a gente vê a Arya montada no cavalo. É interessante isso porque a Arya colocou na lista dela a Cersei. Então a Arya quer muito matar a Cersei, e quando ela fala que ela tem inimigos no norte, aparece justamente a Arya. Mas é legal a ordem que a Cersei vai falando os inimigos. É como se fosse uma ordem de prioridade para ela. Primeiro ela cita os inimigos do leste, que é a Daenerys, que tem o maior exército que o Westeros pode suportar ali. Se ela fosse enfrentar todas as outras casas, é provável que ela tenha o maior exército. Só de Dothraki ela deve ter uns 100 mil, isso é muito grande, maior do que qualquer outro exército que a gente vai ver ali. E além do mais, ela tem os Imaculados e ela tem 3 dragões. Então ela é a maior ameaça para Cersei na visão da Cersei, obviamente. Então por isso é a primeira da lista, e ela fala que a Daenerys ela tá ali no leste e é um inimigo. Depois ela vai falar dos inimigos ao oeste, que é um Euron Greyjoy. A frota Greyjoy e os Greyjoy são conhecidos por destruírem quem for que eles encontram ali no caminho no mar. Então eles são muito poderosos, são muito experientes em guerra. Então ela tem que se preocupar com isso. Além do mais, os Greyjoy sofreram muito pouco durante a Guerra dos 5 Reis. As casas que mais sofreram com a Guerra dos 5 Reis foram a Casa Stark, a Casa Lannister e a Casa Baratheon. São as casas que se ferraram muito aí nessas guerras. Já a Casa Greyjoy, que perdeu alguns homens, é óbvio, em várias batalhas, mas sofreu menos do que as outras casas, porque eles iam para as Terras Verdes, que é como eles chamam as terras que não estão no mar, eles pegavam sedes e ali ficavam. Normalmente você coloca poucos homens para manter as sedes. Quando os outros voltavam, eles iam lá e venciam aqueles poucos homens que estavam ali. Então os Greyjoy ainda tem bastante gente ali no seu exército, e por isso ela se preocupa. Mas é muito provável que o Euron ele vai acabar se unindo a Cersei. É interessante porque na temporada passada a Daenerys disse que a melhor forma da gente fazer alianças é com casamento. A Cersei está viúva e o Euron não tem nenhuma esposa. Ele queria a Dany, mas a Dany agora está aliada com os sobrinhos deles. Então pode ser que o Euron vá propor casamento para a Cersei. Isso é só uma suposição, não tem nenhuma base para falar isso. É só jogando no ar aqui mesmo. Depois ela se preocupa com o sul. No sul ela tem 2 casas, as Casas Martell e a Casa Tyrell. Essas 2 casas aí, elas vão estar ali contra ela. Ela fez o favor de acabar com a Casa Tyrell praticamente, só tem a Olenna. E a Casa Martell
acabou, tá extinta. A gente não tem nenhum membro legítimo. A gente tem as Serpentes da Areia, que são filhas do Oberyn, mas elas não são Martell de verdade, são só filhas dele, e tem inclusive o nome Sand, né, de areia, que são bastardas. E a Ellaria, que é a viúva do Oberyn, e que está comandando o Dorne agora, mas não é Martell, nem próximo de ser uma Martell. Então, essas duas casas, apesar de tudo, têm ainda um grande poder, porque tem um bom exército ali em suas mãos. Só que a Cersei já tratou de dar uma ferrada com essas casas, então ela não se preocupa tanto. E por último ali, lá na Lanterna, quem ela se preocupa é o Norte, porque afinal de contas o Norte foi com certeza a região que mais se ferrou na Guerra dos Cinco Reis. Eles foram destruídos, praticamente dizimados na Guerra dos Cinco Reis. Quando acabou a Guerra dos Cinco Reis, ainda eles tiveram uma guerra civil que fez com que acabasse ainda mais o Norte. O problema é que o Norte agora conta com a liderança de Jon Snow, que é muito bom em liderar, a gente já sabe disso. Além disso, conta com o apoio dos Cavaleiros do Vale, pelo menos por enquanto. E por conta disso, eles têm um poder militar muito grande e estratégico também muito grande. Então, teoricamente, o Jon pode ser tão ameaçador para Cersei quanto a Dany, mas ela não tem noção disso. Outra coisa é que quando a Cersei fala que os inimigos estão ao norte, a gente não vê o Winterfell. A gente vê a câmera ali na mesa pintada, só que a gente vê a muralha e o que está além da muralha. Porque afinal de contas, o verdadeiro inimigo é o Rei da Noite e o exército dele. Aquele é o verdadeiro inimigo que está no norte. Mas nem ela, nem a Dany, nem o Euron, nem os Tyrell, nem os Martell, nem ninguém, exceto a galera do norte, tá ligado que esse é o verdadeiro inimigo que eles têm que enfrentar. A Cersei, então, ela afirma que quem for que entrar no caminho dela, qualquer um desses inimigos que ela acabou de citar, ela vai peitar de frente e vai acabar com eles sem dar a menor chance. Depois a gente vê o exército Lannister marchando, preparado para a guerra, e aí a gente vê na sala do trono a Cersei sentada no trono de ferro e o Jaime do lado dela. A Cersei tá com cara de poucos amigos. Ela não tá gostando, ela provavelmente está conversando com alguém que ela não gostaria de estar conversando ali, ou que fez alguma proposta muito indecente para ela. Depois a câmera vai pro Jaime e a gente vê o Jaime também com uma cara muito fechada, então ele tá muito puto com alguém que tá ali ou com alguma proposta que fez. Meus palpites é que ali esteja Tyrion Lannister, afinal de contas, nem a Cersei nem o Jaime estão interessados em ver o Tyrion. O Jaime, pelo motivo de que ele matou o pai dele, o Jaime gosta do Tyrion, mas matou o Tywin, então ele prometeu que quando ele visse o Tyrion, ele iria matar o Tyrion, e a Cersei porque nunca gostou do Tyrion, então os dois ali com caras fechadas porque estão vendo o Tyrion. Outro motivo é o Euron. O Euron pode estar ali fazendo alguma proposta indecente para Cersei, como casamento ou alguma coisa do tipo assim. Então ela não está gostando muito daquilo ali, porque afinal de contas o Euron é extremamente desbocado, como são os Greyjoy. E o Jaime pode estar mais puto ainda, porque ele ama a Cersei, então ele não quer ver outro cara ali casado com a mulher que ele ama. É legal que logo depois disso eu disse que tem a possibilidade do Tyrion estar ali tentando negociar com a Cersei a rendição dela. Ela fala que ela e o irmão dela, ela e o Jaime, são os dois últimos Lannister, os dois únicos que existem. Na realidade, não os dois únicos que existem, mas os únicos Lannister que importam. E daí, logo em seguida, a gente vê o Tyrion indo num precipício, uma montanha gigantesca, e aí a gente vê os 3 dragões da Daenerys emergindo ali. Logo em seguida que a gente vê o Tyrion, a gente já vai e vê a Dany chegando em Pedra do Dragão, as portas de Pedra do Dragão sendo abertas, ela vai, coloca a mão no chão, até a terra natal da Dany, ela é Daenerys Stormborn, nascida da tormenta, porque tinha uma tempestade muito grande acontecendo em Pedra do Dragão quando ela nasceu. Então ela nasceu ali, ela está de volta no lugar onde ela nasceu, e isso deve ser muito importante para ela. Logo em seguida, a gente vai para dentro de Pedra do Dragão, e lá dentro a gente vê a Dany, que antes disso tinha falado que ela tinha nascido para governar. Falou, eu nasci para governar e eu vou governar, eu vou comandar o Westeros. A gente vê ela na sala do trono, alguns Dothraki abrem as portas e alguém está entrando ali. Meu palpite é de que seja o Jon Snow tentando fazer alguma barganha ali, tentando levar ela para o lado dele para lutar no exército dele ali para tentar derrotar o Rei da Noite e o exército de mortos dele. Depois a gente vê os Imaculados em uma guerra ali, eles estão invadindo algum lugar, a gente vê que tem alguns negócios dos Lannister ali. 2 lugares este lugar pode ser, sendo que a segunda opção para mim é a mais forte. A primeira é Porto Real, mas eu não acho que aquilo seja Porto Real. A fortaleza de Maegor ela é muito segura, então é muito difícil que os Imaculados conseguissem entrar nela assim tão fácil pelo jeito que parece que conseguiram.
Já a outra é Rochedo Casterly. Casterly Rock, parece realmente que aquilo ali é Rochedo Casterly, que eles conseguiram entrar. Era uma tática do Robb que ele tinha na terceira temporada de invadir Rochedo Casterly também e assim conseguir dar a volta por cima em cima dos Lannister. Logo em seguida a gente ouve The King in the North, e daí a gente vê o Jon, né, que é o Rei do Norte. Ele tá na sala do trono dele, alguém tá falando, porque ele tá olhando ali para alguém, aparentemente, talvez Mindinho dando algum tipo de opinião. E é interessante que a gente pode ver que a Brienne já voltou, a Brienne tá ali perto da Sansa, então a gente já sabe que a Brienne, que ela tinha ido para as Terras Fluviais, já está de volta agora. O Mindinho mais uma vez aparece tentando persuadir a Sansa. Ele fala que todos os irmãos dela já se foram, mas que ela continua ali. Ele continua querendo fazer com que ela assuma o trono ali em Winterfell. Ela deveria assumir. Isso, a frase dele dá a entender que o Jon não está mais ali, porque ela fala que todos os irmãos dela já se foram. Então, ele dá a entender que ou eles morreram ou eles não estão ali, no caso, para conversar com ela ou para prestar apoio ao norte. Então, o Jon deve ter ido para algum outro lugar que a gente acredita que seja a Pedra do Dragão. Logo em seguida, a gente vê o portão da muralha se abrindo. Depois a gente vai ver algumas outras cenas de alguns selvagens além da muralha. Talvez o portão esteja abrindo para eles voltarem, mas o mais provável é que esteja se abrindo para eles partirem para além da muralha e fazer alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que seja além da muralha ali. Depois a gente vai ver o Theon em um ambiente extremamente caótico, tá pegando fogo, o negócio tá desabando ali em cima dele, ele tá meio que preocupado, desesperado, mas é interessante que tem uma fala do Mindinho, ele tá conversando ainda aparentemente com a Sansa, e ele fala a esperança contra a tempestade que está por vir. E a gente vê o Theon nessa hora, então talvez signifique que o Theon vai ter um papel um pouco mais importante. O Theon ele ainda não estava no papel de comandar, quem estava comandando era a irmã dele, a Yara. Mas o Theon deve muito aos Stark, deve muito ao Westeros, vamos dizer assim. Ele fez muitas coisas erradas ali, ele poderia ter ajudado a justiça em Westeros e não fez isso. Então, ele pode ser a esperança, ele pode ser alguém que vai ajudar o Jon, ele pode ser alguém que vai acabar entregando a vida dele para conseguir fazer com que o Westeros seja salva do Rei da Noite, etc. Só um palpite mesmo, porque quando ele aparece o Mindinho fala isso, a gente tem que levar tudo em consideração. Logo em seguida a gente vê a Melisandre, ela está observando alguém chegar em Pedra do Dragão. O meu palpite é que seja o Jon e a comitiva dele chegando, mas talvez ela possa ter ido se instalar em Pedra do Dragão. Ela já conhecia, ela tinha morado lá quando ela estava com o Stannis, então talvez ela já estivesse em Pedra do Dragão quando a Dany chega, e ela pode estar observando a Dany chegar lá nesse momento. Mas meu palpite é que realmente seja o Jon chegando junto com o Davos e a comitiva dele, que vai acompanhar ele para ele falar com a Dany. Logo em seguida a gente vê então um bando de selvagens ali além da muralha. Eles estão correndo, olhando para trás, então eles devem estar preocupados com alguma coisa que está correndo atrás deles, muito provavelmente o exército do Rei da Noite. Logo depois disso a gente vê a Arya, e a Arya ela vai dar uma respirada, a gente enxerga a respiração dela. Quando a gente vê essa respiração, sempre significa que o inverno está chegando. Por exemplo, na sexta temporada, eles estavam de boa lá, junto com o Corpo de Três Olhos, conversando. De repente, quando a Mira respira, ela vê a respiração dela e a gente sabe que os outros estão chegando, o Rei da Noite está chegando. Então aquilo pode ser um mau sinal para a Arya, que quando ela respira, a gente vê ali a respiração dela, pode significar que o Rei da Noite está por perto ali e pode ser uma coisa ruim para ela. Depois a gente vê os selvagens de novo, eles estão agrupados ali em uma forma de um círculo, eles estão em guarda, eles estão com as espadas na mão, significa que tem inimigos ali por perto e a nevasca está muito forte em cima deles, o que provavelmente significa inverno ali, significa Rei da Noite, exército de mortos, vagantes brancos, etc e etc. Daí a gente ouve os Sir Davos falando o seguinte, que eles precisam superar as inimizades deles para eles fazerem alianças, senão eles vão acabar morrendo todos eles vão acabar morrendo. E logo em seguida que ele fala isso, a gente vê o Mindinho, e é extremamente enigmática essa parte do Mindinho, porque metade dele está na luz e metade dele está na sombra. E é justamente isso que significa. Primeiro, a gente vê o Davos falando que eles precisam de união, eles precisam superar as inimizades. Algo que o Mindinho nunca tentou fazer. Muito pelo contrário. É o Mindinho quem ficava nas sombras, e por isso a imagem é enigmática, sempre jogando o Jogo dos Tronos ali. A pessoa que melhor sabe jogar o Jogo dos Tronos até agora. Então, ele foi quem armou ali pro Lord Arryn
ser morto. Então Ned foi para a capital, e depois quando Ned foi para a capital, ele armou tudo que ele armou para os Stark se revoltarem contra os Lannister e acontecer tudo aquilo. Matou o Joffrey, fez todo aquele lance, aquele jogo ali por trás de tudo para de repente culminar no que acabou culminando. Então ele, nas sombras, tem conseguido fazer todas as inimizades que ele conseguiu. Então a gente tem ali uma oposição, Ser Davos falando que eles precisam se preocupar em fazer amizades, e depois a gente vê o Mindinho, que é o rei das inimizades ali aparecendo. Depois a gente vê um exército de Dothraki lutando contra alguns cavaleiros. As armaduras parecem bastante daqueles caras que a gente viu, que eu falei que deve ser Rochedo Casterly. Então provavelmente é antes dos Imaculados conseguirem entrar em Rochedo Casterly, ali os Dothraki lutando aí do lado de fora do Rochedo. Depois a gente vê um navio pegando fogo e a galera tá em guerra, tem um monte de gente batendo um no outro e chegando mais gente para esse navio que tá pegando fogo. Deve se tratar do Euron ali tentando raptar a Yara e o Theon. Parece ser também a mesma cena em que o Theon estava meio desesperado, onde naquele lugar onde ele estava, parecia que estava pegando fogo. Então deve ser esse navio nesta mesma cena ali. Ele pode estar vendo talvez o tio dele matar a irmã dele ou levar a irmã dele embora, alguma coisa do tipo. Mas é certo que realmente trata-se do Euron atacando os sobrinhos. Logo em seguida a gente vê o Ser Davos falando que não importa qual vai ser o esqueleto que vai estar sentado ao Trono de Ferro. É interessante que ele fala esqueleto. Para ele não interessa, vai todo mundo morrer, não interessa quem que vai estar sentado por último ali no Trono de Ferro. Vai o Exército Rei da Noite chegar, varrer tudo, e quem está sentado no Trono de Ferro não faz a menor diferença. Depois a gente vai ver a Dany e o Tyrion observando ali a mesa pintada. Provavelmente eles estão ali fazendo alguma tática de guerra e talvez seja até o primeiro momento em que a Dany ela consegue ver o Westeros, né? Porque ela não conhece o Westeros, ela pode ver ali pelo mapa, conhecer o Westeros. Logo em seguida a gente vê o Montanha, a gente vê que ele tá de armadura nova, a gente sabe que o Montanha é da Guarda Real, e é interessante lembrar que muitas coisas vão ter mudado de visual nessa temporada. Isso porque na temporada passada o rei era um Baratheon, e agora nessa temporada nós temos a rainha Cersei, que é uma Lannister. Então não faz sentido a gente ter um veado coroado nas coisas agora, afinal de contas, veado coroado é Baratheon, e agora a gente precisa de um leão dourado rugindo ali em um campo vermelho na maioria das coisas. Então tudo vai mudar, a gente vai ver leão em tudo que é lugar, e a armadura mudou e tá aparecendo inclusive com as vestes da Cersei, né? Aquele preto com prata e etc. Logo em seguida a gente vê 4 pessoas correndo atravessando uma ponte. Do outro lado dessa ponte parece ter várias outras pessoas, como se estivessem correndo também, e essas 4 pessoas tivessem ficado para trás. Eles estão correndo de alguém, talvez. Eu não consegui entender muito bem essa cena, tem alguém com uma tocha na mão, inclusive. A primeira pessoa que eu consegui identificar, a imagem não está muito boa, parece ser o Tormund, que parece ser ruivo, parece ser ele. A segunda pessoa parece ser o Jon, porque está parecendo que está com algumas peles, algumas roupas mais de nortista e nobre, que é o caso do Jon agora. A terceira pessoa eu não consegui identificar. Horas eu olhei e parecia a Arya, horas eu olhei e parecia a Meera, mas eu não consegui identificar. A última pessoa parece ser o Ser Davos, mas horas eu também acho que pode ser o Lord Glover. Então isso pode ser na sede dos Glover, ou a terceira pessoa pode ser uma filha dele, alguma coisa do tipo. Mas me ajudem aí, eu não consegui identificar quem são essas 4 pessoas de fato. Logo depois a gente vê o Jon enfrentando o Mindinho nas criptas de Winterfell. Ele pega o Mindinho pelo pescoço e coloca ele contra a parede. Uma cena que lembra bastante uma cena da primeira temporada, quando o Ned e o Mindinho se encontram. O Mindinho vai levar o Ned até a Catelyn, que está no bordel do Mindinho, e daí ele vai e coloca o Mindinho contra a parede e aperta o pescoço do Mindinho. Mas naquela ocasião acaba que não acontece nada, e o Ned deixa por isso mesmo, porque ele tinha entendido errado. No caso do Jon, é provável que o Mindinho tenha faltado com respeito com o Jon, ou com a Sansa, ou com o Ned, ou com os irmãos do Jon, ou alguma coisa do tipo, porque o Jon é muito pacífico, e para ele perder a cabeça assim, colocar o Mindinho contra a parede, não é muito fácil. A gente vê os Imaculados então invadindo o que parece ser Rochedo Casterly, como já disse, eu não tenho certeza, e logo depois a gente vê a Arya, que parece que está olhando debaixo de alguma cama, desconfiada de alguma coisa. Talvez por tudo que ela passou ela fique desconfiada. Não consegui identificar o lugar, não sei se é o Winterfell ou se é algum lugar no meio do caminho que ela acabou achando abandonado ou coisas do tipo. Só sei que ela estava olhando aparentemente debaixo de uma cama. Logo depois a gente vê uma mão com escamagres ali surgindo de algum lugar. E a gente sabe que quem tem escamagres e tá na mão é o Jorah, que inclusive a Dany mandou ele para
procurar uma cura. E tá bem avançado, tá bem feio o Scamagrus. Pode ser que não seja ele, mas é provável que seja. E ele deve estar na cidadela, onde ele deve ter sido movido para quarentena. Lá ele ficou isolado para que os mestres fossem estudando e conseguissem achar uma cura. A gente vê então os Dothrakis lutando mais uma vez contra os Lannister. E depois a gente vai de novo além da muralha, onde a gente vê o Jon comandando ali os selvagens, fugindo de alguma coisa que deve muito provavelmente ser o exército do Rei da Noite. Depois a gente vê duas cenas interessantes, que a gente vê a Missandei tirando a roupa do Verme Cinzento ali. Então é a primeira vez que os dois se entregam um para o outro. Faz muito tempo que os dois ficam ali trocando olhares, os dois parecem se gostar bastante. Então pela primeira vez eles se entregam um para o outro. Aparentemente a gente não sabe se vai chegar até o final. Logo em seguida a gente já vê uma cena um pouco mais quente. Essa a gente tem mais certeza de que está acontecendo alguma coisa, porque afinal de contas a gente vê um beijo da Yara Greyjoy na Ellaria Sand, ou na Ellaria Sand na Yara Greyjoy, não sei quem foi que tomou a iniciativa ali. É legal porque a Yara, a gente já sabe, ela é homossexual, enquanto que a Ellaria, ela é bissexual, assumidamente, então as duas podem, obviamente, ficar, afinal de contas as duas querem. E isso é legal, porque a gente vê que tá dando frutos ali, vamos dizer assim, a união ali das casas do lado da Dany. Isso é bem interessante porque eles não estão se despedaçando em guerras e sim fazendo amor, que é uma coisa bonita. Depois a gente vê o Tyrion derrubando, a mão do Tyrion derrubando ali o bonequinho de um leão ali, que simboliza obviamente os Lannister, e isso tem um significado muito grande, porque o Tyrion é um Lannister, ou seja, ele é um leão, e ele está derrubando ali o bonequinho da própria casa. Ele está colocando fim na própria casa, o que é bem interessante. Duas pessoas então se jogam na água e passa um pouco de fogo assim em cima da água. Bom, parece que essa é uma continuação daquela batalha dos Dothraki com os Lannister, etc. E nesse caso pode ser o Deacon e o Randyll Tarly, respectivamente o irmão mais novo e o pai do Sam. Mas pode ser que seja também o Jon e o Davos se jogando na água quando eles veem o dragão pela primeira vez, que o dragão também não é gente boa assim, vai cuspir um fogo e eles vão cair na água para não morrer. Então esses são os meus dois palpites aí para quem pode ser essas duas pessoas caindo na água. Depois a gente vê o Drogon imponente ali, voando ali, sobrevoando todos os Dothraki ali que estão indo para atacar os Lannister, e o Drogon ali de boa. Essa batalha me parece que vai ser uma grande referência à Batalha do Campo de Fogo, que foi quando, na Guerra da Conquista, que inclusive a gente tem vídeo falando aqui no canal, o Aegon pegou o dragão dele, o Balerion, assim como as irmãs dele, a Visenya e a Rhaenys, elas pegaram os dragões e também voaram. Foi a primeira vez e única que na Conquista os três dragões voaram juntos. E eles estavam lutando contra a Casa Lannister, que é a mesma casa que eles estão lutando ali, e a Casa Gardener. A Casa Gardener é a casa que detinha o poder na Campina. A Campina, quem detém o poder agora, teoricamente, seria os Tyrell, mas como eles se ausentaram, quem deve estar no comando são os Tarly. Então é novamente um Targaryen com 3 dragões lutando contra o Lannister e o detentor da Campina, que para mim é uma grande referência aí à Batalha do Campo de Fogo. E por último a gente ouve a voz do Jon Snow falando que a Grande Guerra chegou, e ele provavelmente deve estar falando isso para Daenerys, porque ele deve estar tentando levar ela para o exército dele, para que ela ajude ele a combater o Rei da Noite. E, basicamente, esse foi o trailer, essa foi a análise, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês no comentário, é muito importante para mim, eu vou ler todos, adoro ler os comentários de vocês, vou responder todos também. Vocês acham que foi legal o trailer? Vocês acham que foi legal o vídeo? O que vocês gostaram do trailer, do vídeo? Comentem aí as teorias de vocês. Gosto muito também de ler isso. E se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha. A gente está preparando muitas coisas para vocês de Game of Thrones. Inclusive, deve ter umas coisas que vocês devem gostar bastante. Não vou dizer nada por agora porque não está nada no papel, mas assim que estiver, vocês saberão e eu acho que vocês vão gostar muito. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, acompanhar a gente nas nossas redes sociais e sempre tá aqui. Não se esqueça de marcar o sininho, que sempre que a gente mandar um vídeo vocês vão ser alertados. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.